para quem não pôde, para quem não teve a possibilidade de estar aqui conosco, né? Mas, olha, primeiro eu queria que vocês se sentissem acolhidos, né? Eu já mandei para vocês as boas-vindas. Quem quiser ligar a câmera, sinta-se à vontade. Quem quiser conversar pelo áudio, ótimo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Quem quiser mandar pelo chat, eu vou acompanhando aqui. Isso é muito bacana, né? Eu fiz questão, vocês viram que eu fiz questão de ler a apresentação de todos vocês lá, né? E eu fico muito feliz quando eu vou lendo e eu vou conhecendo vocês, porque eu sei muito bem que não é uma questão só de entrar na universidade, né? É uma questão da realização de um sonho mesmo, né? Nós estamos no ensino superior e não é em qualquer universidade, né? Nós estamos na FURG. Isso tem todo um peso, tem todo, como o meu professor, né? Ele costuma dizer, você vai ter um título com know-how, né? Um título que traz ali por trás um emblema, né? Que é bem significativo. Eu falo de Minas Gerais, eu estou aqui em Minas Gerais, no sul de Minas. Eu sei, vou falar o nome da cidade, eu não pus lá no chat para vocês não me zoarem antes, mas eu sou de Varginha, eu sou de Varginha. Nem adianta perguntar de ET, nem adianta perguntar, porque eu sei que isso é uma coisa que todo mundo, na hora que eu falo que eu sou de Varginha, o pessoal já coloca lá. Aí tem ET mesmo, é verdade. É provável que vocês já tenham escutado falar de Varginha com o nome do ET, né? Vocês estão todos me ouvindo? Tá bom o som para todo mundo? Manda só um ok lá. Sim. Ah, então tá jóia, então tá jóia. Bacana, bacana. Pessoal, mas é o seguinte, né? Essa conversa que nós estamos tendo hoje, ela é muito importante de se ter para poder ajudar vocês a se organizarem com relação aos estudos de vocês mesmos, né? Eu estou como tutor da disciplina de introdução ao cálculo. Então, eu não estou respondendo por todas as disciplinas, mas o que vocês precisarem, eu quero que vocês tenham a tranquilidade de entrar em contato e de conversar conosco, porque quando a gente chega no ensino à distância, né, é muito engraçado. Eu tenho 20 anos de caminhada no ensino à distância, tem 20 anos que eu trabalho com educação à distância, né? Aliás, deixa eu falar primeiro, né, um pouquinho sobre minha formação, para vocês poderem ter tranquilidade de conversar comigo. Senão, de repente, né, a gente não sabe. Eu sou formado em matemática, minha primeira graduação. Depois de formado em matemática, eu fiz a especialização em educação matemática, ensino matemática, em psicopedagogia institucional, psicopedagogia clínica. Depois eu fiz outra em administração e gestão escolar. Fiz meu mestrado em sustentabilidade e recursos hídricos e o doutorado aqui na FURG, na área de educação ambiental. Então, eu já tenho 20 anos que eu estudo educação à distância, que eu trabalho com educação à distância. Eu comecei trabalhando com educação à distância, isso que nós estamos fazendo aqui é novidade na educação à distância, sabe? Na nossa época de início de educação à distância, a gente gravava fita cassete, vocês devem lembrar, porque eu vi que tem muita gente aí da minha idade. Eu gravava fita cassete e mandava para casa dos alunos. E era assim que funcionava. Não tinha esse acesso que nós temos à internet, que nós estamos tendo agora, sabe? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, para a educação à distância, é algo que nem sempre aconteceu, nem sempre foi dessa maneira, nem sempre foi dessa maneira. E aí, acompanhando a educação à distância, a gente vê algumas coisas que acontecem que dão certo e vê também algumas coisas que não dão certo, né? Por isso da minha preocupação na hora que a gente começou a conversar no grupo, de eu falar assim, olha, gente, vamos conversar, quem está precisando, vamos conversar. Por quê? Porque algumas coisas não dão certo. Uma delas é a gente não interagir, tá? O não interagir significa que chega numa determinada hora, bate aquela sensação de solidão, de estar solitário, e aí é onde as pessoas às vezes começam a achar que o ensino à distância, ele é um ensino autônomo, ele é um ensino onde as pessoas elas não
não estão relacionando. E isso não é verdade, tá, pessoal? O ensino à distância, vocês estão chegando agora, para a maioria de vocês, pelo que eu fui lendo, para a maioria de vocês é a primeira experiência. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Prazer. Para a maioria de vocês, né, que estão chegando agora, o ensino à distância, ele é novo. Ele é novo, ele é uma novidade. Né? Eu trabalho, por exemplo, aqui no colégio hoje, nós estamos com crianças desde o primeiro ano até o ensino superior na educação à distância, né? E ele tem algumas coisas que garantem que funciona, sabe? Que garante que funciona. Ah, e é outra coisa interessante para vocês saberem, tá? Porque vocês, como alunos de educação à distância, eu tenho certeza que em algum momento vai bater aquela dúvida assim: será que realmente eu estou aprendendo? Será que realmente isso funciona? Será que realmente a educação à distância é válida? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, os alunos, quando eles terminam a graduação, né, todo ano acontece isso, é feita uma escala, isso é Brasil, é feita uma escala em que os alunos eles fazem uma prova, que chama ENAD. Só para vocês entenderem, assim como tem o vestibular, né, o Enem, tem o ENAD. Então, quando termina a graduação, os alunos fazem o ENAD. As notas do ENAD dos alunos que fazem os cursos à distância são praticamente as mesmas notas dos alunos que fazem o curso presencial, tá? Isso é interessantíssimo vocês saberem, porque o que eu vejo muito é muitos alunos que estão na educação à distância, às vezes desconhecerem situações como essa. E isso significa que o que nós estamos estudando e o que nós estamos aprendendo é tão efetivo quanto o ensino presencial, tá bom? Isso é só uma informação, mas é uma informação importante. Para vocês terem uma ideia, professor, naquela palestra que vocês assistiram, quem assistiu, ele lembrou de falar que no diploma de vocês, isso nem consta, não consta, o fato de ser presencial, de ser à distância, é algo desprezível dentro do nosso contexto de legislação, porque realmente o processo de formação e a construção do conhecimento vai ser o mesmo, né? Então, eu queria que vocês começassem desconstruindo essa ideia, desconstruindo essa ideia. E a outra ideia que eu vi muito lá é a ideia de alguns colegas de que tiveram muita dificuldade em matemática, em cálculo, em física, no ensino médio, e aí trouxeram essa fala, eu fui lendo, achei interessante, né? Leandro, não sei se eu vou dar conta, espero superar esse medo que eu tinha da matemática. Aí eu fiquei pensando, né, que seria interessante vocês saberem que eu, Leandro, na sexta série, fui convidado a sair da escola porque eu não dava conta de aprender matemática. A professora chamou meu pai, convidou para poder me tirar da escola, que eu não aprendia tabuado. E realmente, na época, meu pai fez isso, né? É sério, Andressa, é sério. Meu pai fez isso, e fez isso sim. Ele não tinha possibilidade, ele não tinha obrigação de não atender e de não perceber que a professora estava equivocada, né? Me levou para um colégio que era visto como um colégio mais fraco na cidade. Cheguei lá no colégio, é óbvio, né? Eu podia saber pouco, mas eu ainda sabia um pouco mais do que o que estava sendo apresentado ali. E eu lembro muito bem de uma professora que me chamou dos anos 80 era mesmo, nos anos 80 era praticamente, e aí você acertou, tá? Eu tenho 41 anos. E aí, naquele período, podia, né? Podia falar isso com a cara de pau, né? Olha, você podia ainda falar isso. Mas moral da história, cheguei nessa escola, a professora que começou a trabalhar comigo me chamou num canto e ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, você está sabendo tanto que eu vou te colocar como monitor de matemática. Nunca mais eu parei de dar aula de matemática. Nunca mais eu parei de dar aula. Dali eu comecei a dar monitoria no colégio que eu estava. Eu dava monitoria para a série que eu estudava. Eu formei, né, o fundamental nessa escola, mudei de escola para fazer o médio.
Aí eu comecei a voltar nessa escola para dar monitoria, eu já não era nem aluno mais lá, e eu voltava para dar monitoria, e era assim que eu fazia. Eu tive a chance de dar aula para essa professora na pós-graduação. Ela foi minha aluna na pós-graduação, professora que falou que eu não ia aprender matemática. E aí eu fico pensando nessas coisas todas, quando vocês falam para mim assim, ah, eu era péssimo, eu não sabia, né? Desconstruam essa ideia, deixa essa fala de lado. Toda vez que vocês falam, vocês estão reforçando essa dificuldade, e essa dificuldade ela não é necessariamente real, né? Até porque aprender matemática, aprender cálculo, aprender física, que é o que nós estamos nos propondo aqui, é muito mais do que ter conhecimento de fórmulas, não é decorar fórmulas, né? Vai muito além disso. Não é só saber fazer aquela continha, mas aí eu me chama a atenção quando eu fui lendo os comentários na apresentação de vocês, que vocês iam falando assim, eu tenho curiosidade, e essa curiosidade talvez seja o mais importante nesse processo. É o fazer e perguntar o porquê que eu fiz daquela maneira, é o mandar mensagem lá para o tutor e falar assim, olha, tutor, eu entendi como é que essa continha é feita, mas eu quero saber o porquê, qual que é a lógica, o que está por trás disso, né? Como que é esse processo. E aí cabe uma coisa muito interessante aqui no IAD que vocês vão começar a visualizar. O IAD, ele não é solitário, mas ele é um processo personalizado. O que significa isso? O que significa isso? Significa que cada um vai desenhando o seu processo e a sua organização de estudo e vai utilizando da maneira que pretende aquilo que está sendo oferecido. Eu brinco muito que o EAD é como se você chegasse no restaurante, no self-service, está lá. As bandejas estão todas ali, está tudo colocado ali. Você vai passando de bandeja por bandeja e escolhendo aquilo que você pretende se servir. E se você tiver vontade de servir de tudo, você vai ter possibilidade de servir de tudo. Se você tiver vontade de servir só do básico, você vai servir só do básico. Então, vocês precisam ter isso em mente para vocês perceberem o seguinte, olha, a disciplina de introdução ao cálculo, ela tem um tutor, ela tem professor, ela tem tudo isso que está aí disponível. Só que cada um de vocês vai se servir das possibilidades de acordo com aquilo que vocês forem se organizando. Tá? Então, tirem a ideia, não sei matemática, fui péssimo em matemática, desconstrói isso, acabou isso. Segundo, estou no ensino solitário, é outra coisa que não existe, não existe. Né? Quando eu comecei a dar aula na educação à distância, não tinha momentos presenciais nenhum. Aí eu lembro do primeiro momento presencial, eu tive uma turma de pedagogia, eram 2.000 alunas na turma de pedagogia. Era uma turma de pedagogia. Eu lembro o dia que nós fizemos o encontro presencial, né, o encontro e tal. Aí teve uma aluna que chegou em mim e falou assim, posso encostar no você? Eu falei, por quê? Eu falei, eu quero ver se é de verdade, se existe. Porque a gente, às vezes, tem essa ideia de que nós nem existimos, né? Porque a gente fica nessa dimensão do estar longe e assim por diante. E vocês vão perceber que vai chegando daqui um mês, à medida que nós fomos interagindo, que vai criar vínculo, que nós vamos nos tornar amigo, que nós vamos nos tornar parceiro, que nós vamos tornar colega, até porque eu fico imaginando que se hoje vocês ainda não são professores, daqui 3 anos vocês serão, daqui 3 anos eu vou estar conversando com vocês na situação de igual para igual, né? Nós estamos falando de professor para professor e assim por diante. Então eu quero que vocês entendam que essa relação ela vai estar em vocês. Nós vamos estar aqui aberto, eu vou estar provocando, amolando vocês, mandando mensagem. Fui lá no fórum ontem, mandei uma mensagem lá, escrevi lá, não sei se vocês viram, eu escrevi lá, olha, pessoal, vocês precisam me perguntar, vocês estão tendo dúvidas. Aí foi a hora que o pessoal se sentiu um pouco provocado e falou assim, Leandro, não estou tendo tempo, tá difícil essa rotina, como é que nós vamos fazer? E aí,
eu trago para vocês uma outra notícia. Não sei se é a melhor da noite, tá? Mas o ensino à distância, ele não é um ensino em que não precisa estudar. Ele precisa estudar, né? Muitas pessoas ao longo dessa minha vida, elas entraram me dizendo assim, eu vou fazer um ensino à distância porque é mais fácil, é mais tranquilo, é mais fácil, é mais tranquilo. Eu fiquei guardando aquilo, é mais fácil, mais tranquilo. Mentira, não tem nada de ser mais fácil, mais tranquilo. Senão, os alunos que fizessem EAD não teriam a mesma nota ou a nota próxima ou melhor do que os alunos que fazem o presencial, né? Seria contraditório. Mas o ensino EAD, ele tem como diferencial você poder organizar o seu estudo da maneira que você deseja. E isso é o diferencial. Então, não é o não ter o estudo, é você poder estudar na hora que você quiser, no momento que você desejar, no intervalo de uma mamadeira para outra do bebê, né? Na hora que eu estou ali no banheiro, eu pego o meu celular e eu vou lendo o texto que está posto ali. Isso tudo é possível, isso tudo é possível. O EAD ele te dá essa possibilidade. Mas eu preciso fazer isso, tá? Eu preciso fazer isso. Não dá para imaginar o que às vezes muitos de nós imaginamos, que a gente consegue resolver exercícios, resolver os problemas sem uma leitura prévia, sem uma compreensão prévia. Por exemplo, vou contar uma coisa que a gente faz, tá? Eu já fiz. A gente entra lá na disciplina, aí eu vou na lista de exercício. Aí eu resolvo a lista de exercício. Aí eu resolvi, dei conta da lista de exercício, aí eu nem vou ler o texto. Nem li o texto. Porque se eu dei conta da lista de exercício, provavelmente é porque eu já conheço. Só que eu não sei se aquele texto que está ali é uma fundamentação. Às vezes o saber fazer é diferente da fundamentação teórica. A Elizabeth está colocando aqui, ó, particularmente, acho o EAD mais difícil no quesito organização de tempo, horário, exclusivo para estudo. Por exemplo, agora estou assistindo a aula enquanto faço janta. É bem por aí, tá, Elizabeth? Elizabeth, eu não diria que é mais difícil. Eu não diria que é mais difícil. O falar fácil e difícil é muito relativo, tá? O que é fácil, o que é difícil. Primeiro que para nós aqui é uma experiência nova. É uma experiência nova. Por ser novo, é tudo diferente. É tudo diferente. Vamos começar por aí. Então a gente ainda não está habituado com a rotina. Ainda não está habituado com a rotina. Aí entra aquilo que nós vamos ter que pensar. Nós precisamos organizar uma rotina. Gente, ó, eu estou falando isso aqui para 17 estudantes. Eu falo isso há anos, há anos. E por falar isso há anos e acompanhar esse processo há anos, é que a gente vai vendo os resultados que isso vai tendo. Se eu não crio uma rotina, eu nunca vou entender os nossos momentos de estudo como sendo momentos de estudo. Eles sempre vão ser os puxadinhos. Os puxadinhos. Então estou fazendo tal obrigação. Aí eu dou uma puxadinha ali. Não que isso esteja errado. É parte do processo, tá, Elizabeth? O que você está fazendo agora, por exemplo, é parte do processo. Mas vocês vão precisar pensar na semana de vocês e olhar assim, olha, que momento da minha semana eu vou destinar para isso? E criar uma rotina dentro daquilo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, a disciplina nossa, por exemplo, de introdução a cálculo, foi uma disciplina organizada por semanas. Vocês devem ter visto lá. Aliás, deixa eu abrir aqui,
que eu ajudo a gente a pensar aqui. Gente, vocês podem me perguntando, podem interrompendo, tá? Fiquem completamente à vontade aí. Meu papel aqui é ajudar vocês a tornarem aquilo que vocês querem, né? Professores, professores. Pessoal, ó, eu abri aqui para vocês. Deixa eu voltar lá. Vou abrir geral. Todo mundo conseguiu, todo mundo que está aqui já conseguiu entrar aqui na disciplina de vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à plataforma, vocês me perguntem, tá? Mas, olha, se vocês olharem lá na plataforma, vai ter a apresentação do professor, né? Tá tudo aqui, um videozinho do professor, o tutor. No caso, vocês têm 2 professores, tá? Os horários que eu vou estar atendendo, estou ali. Se em algum momento, por acaso, eu não responder de forma imediata, vocês podem ter certeza que normalmente só se for questão de internet mesmo, que eu fico disponível nesses horários, eu cumpro esses horários para poder atender. O WhatsApp que vocês já entraram, tá. Daqui para frente, gente, começa a reparar algumas coisas. Olha, os professores organizaram para vocês a semana. A semana. Então, quando o professor ele veio cá e teve o cuidado de organizar a semana, ele está falando para vocês o seguinte, ele está falando assim, olha, é necessário cumprir isso essa semana. Leandro, mas não tem nada para entregar, eu posso fazer lá na semana seguinte? Pode, gente. O EAD tem essa flexibilidade, sim. Mas o ser semanalmente, cumprir aquela tarefa semanalmente, primeiro que vai te dar um direcionamento do que você está fazendo, você vai se sentir tranquilo, eu cumpri o que tinha que ter posto ali, eu cumpri o que tinha que ter sido feito ali, eu já vou ficar tranquilo no sentido de saber que eu estou seguindo a rotina que foi planejada e desejada. E outra coisa, dentro dessa rotina, eu vou construindo conhecimentos. Olha, guardem isso que eu estou falando. Talvez essa seja a primeira lição para nós enquanto futuros professores. Conhecimento, ele se constrói aos poucos. Não é de uma só vez. Não adianta eu sentar aqui e falar assim, agora eu vou aprender física e ler um livro do dia para a noite. Não. Conhecimento precisa de tempo para refletir, de tempo para pensar, de tempo para você descobrir situações. Por exemplo, eu estou estudando conjuntos numéricos, durante essa semana que eu estou estudando conjuntos numéricos, eu vou pensando sobre aquilo, sabe? Eu vou vendo as coisas em volta de mim, lembrando daquilo, tá? A Raquel, professora Raquel, já ia falar, professora Raquel. A Raquel, nossa futura professora de física, está me perguntando o seguinte, de onde eu estou falando, né? Você está falando de onde? Eu estou em Minas, eu sou de Minas, eu sou de Varginha, eu estou indo para o Rio Grande daqui, assim que acabar a pandemia, aí eu estou me mudando aí para o Rio Grande, por enquanto eu ainda estou aqui em Minas, tá? Mas vamos lá, me ajuda a raciocinar aí. Então, nós falamos isso. O que foi posto durante a semana é importante ser feito naquela semana. Não deixem acumular, não deixem acumular. Então, por exemplo, eu estou fazendo 3 disciplinas. Eu tenho lá 3 atividades ao longo da semana para fazer, 3 estudos para fazer. Pensem o momento da semana em que vocês vão realizar esses estudos. Aí vale todas essas loucuras, tá? Essa justamente, Mário, essa é a maior armadilha do EAD. A maior armadilha. Porque nós não fomos criados ao longo da nossa vida para poder gerenciar a autonomia. A escola que nós viemos, era uma escola que nos direcionava, nós éramos submissos, né? Então o professor chegava e falava, olha, você tem que fazer tal dever para hoje, aí ele ficava te cobrando. Aí, por exemplo, você não fez, aí pega o telefone, liga para casa, conversa com o pai, conversa com a mãe. Nós fomos e nós crescemos sendo vigiados dentro dessa organização, dentro dessa lógica. Aqui não.
Aqui nós temos até um termo que a gente utiliza dentro do EAD que chama autonomia acadêmica. O que é autonomia acadêmica? É nós organizarmos o nosso processo de estudo a partir do direcionamento que o professor e o tutor está dando. Então, se o Renato desejar, por exemplo, estudar de madrugada, é ele que está organizando isso. Se a Raquel desejar estudar na hora do almoço, é ela que está organizando isso. Agora, o que eles não podem deixar de fazer é o momento para que esse estudo aconteça. Eu estou insistindo muito nisso, estou persistindo muito nisso, porque com a prática que a gente tem de acompanhar estudante, eu sei que o maior motivo de evasão, de abandonar curso, é o aluno que chega num determinado momento, ele se perde. Ele já não sabe mais o que ele vai fazer. Eu não sei o que mais que eu vou fazer, porque aí já acumulou aquele tanto de coisa, ele não dá conta de fazer. Então já pensem nisso. Uma dica, pega uma folha de sulfite, vai lá, marca lá, segunda-feira, terça-feira, qual que é o dia que eu vou fazer tal coisa, que dia que eu vou estudar isso. Ah, Leandro, mas aí chegou naquele dia, eu não consegui fazer. Seja flexível. Saiba que você vai poder mudar esse horário. Tá? A Elizabeth pôs assim: hoje eu tive folga do trabalho por conta do coronavírus. Destinei a minha tarde às atividades da semana, mas foi um caso à parte. Durante a semana, só consigo me organizar para estudar à noite. Quando tentei a graduação presencial, eu consegui administrar meu tempo melhor, pois tinha praticamente todo dia livre. E ainda assim, tive grande dificuldade com cálculo, por exemplo. Vou falar uma coisa, Elizabeth, essa dificuldade que você teve, você não tem mais, tá? Ficou lá atrás. Vamos começar por aí. Já é outro momento que nós estamos traçando, tá bom? O presencial, aí a Elizabeth falou uma coisa muito interessante. Quando eu estou no ensino presencial, eu chego na sala de aula e eu tenho a sensação de dever cumprido. Só de ir na escola, só de ir na universidade, parece que aquilo já me causa alívio. Eu posso não fazer nada. Eu posso chegar na universidade, bater papo com todo mundo, não ouvir o que o professor falou, mas me dá uma sensação de alívio. No EAD, como nós não estamos indo na escola, a gente tem uma sensação contrária, uma sensação de ficar nos cobrando o estudo, porque já que eu não estou indo na escola, eu tenho que fazer. Vocês vão ver que vocês vão ter esse sentimento. Isso é uma coisa que costuma acontecer. E aí, então, vocês têm que começar a se organizar para. Então, vou estudar na segunda-feira tal horário, terça-feira vou estudar tal horário. E, gente, vale toda loucura, tá? Não estou falando para vocês fazerem isso, não, mas o meu horário de estudo é das 11 às 2 horas da manhã. É o horário que eu reúno com os meus colegas da universidade para poder ler, para poder estudar. Sabe? Eu, Leandro, optei por isso. Não estou falando que seja o que vocês vão ter que optar, mas vocês precisam ter esse horário de rotina ali, tá? Aí voltando lá, Aí aqui o professor organizou a semana, ele pôs o texto aqui para vocês, tá? Leiam o texto do professor, leiam o texto do professor, mas leiam de uma forma de um futuro professor. O que é ler de uma forma de um futuro professor? Ler é assim, conjunto dos números naturais. São todos os números positivos, inclusive o zero. Aí eu já paro, olho e falo assim, olha, se ele está falando inclusive o zero, então é porque o zero não enquadra no positivo. O que o zero é? Tá vendo? O que é uma leitura universitária? Ah, ele pôs um N aqui. Por que chama conjunto dos números naturais? Será que tem algum motivo para chamar conjunto dos números naturais? Será que é porque são os números que vieram da natureza? Que surgiu da contagem? Ah, eu estava lá na pré-história, aí eu comecei a contar as pedrinhas, eu utilizava os recursos existentes na natureza, por isso então que eu associo esses números à contagem, e por utilizar a natureza, ó o nome contagem, natureza, por isso que chama cálculo,
porque cálculo vem de uma palavra que significa contar, significa pedrinhas. Será que está relacionado a isso? Ah, então por isso que a gente fala de cálculo renal, porque é uma pedra nos rins. Então, cálculo vem da palavra, vem das pedrinhas que utilizavam para contar. Isso é estudar. Estão percebendo o que eu estou colocando para vocês? Ah, mas o conjunto dos números inteiros começa com a letra Z. Por que será que natural com N, números inteiros, estranho, né? Números inteiros, positivo e negativo com Z. Aí eu começo a pesquisar, eu começo a descobrir que números inteiros teve um matemático, que o nome desse matemático se escrevia com a letra Z. A primeira letra era com a letra Z. E por isso, então, que homenagearam com esse nome. Olha que legal. E o conjunto Q? Q de quociente. Quociente significa o quê? Divisão. Ah, então fracionar é o mesmo que dividir? Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou falando para vocês? O processo do estar estudando no EAD, no ensino superior, é esse processo. É de fazendo as leituras, de procurando, de pesquisando. Aí alguém falou assim para mim, Leandro, eu gosto da investigação. É tornar-se investigador. É não limitar-se ao texto que o professor colocou. É ir além. É ir além. Ah, é mandar para o tutor essa pergunta. É perguntar assim para o tutor, por que lá está no conjunto dos números inteiros o Z? Não era para estar o número, o I? Aí o tutor vai te falar assim, porque o I, ele tem outra utilização. Deixa eu ler aqui o que está escrito aqui. Já tem gente colocando coisa aqui, ó. A Lidiane. A minha questão não é a minha questão não é não estudar. É que o material indicado para estudo parece que não é direcionado para graduação, e sim para alunos que querem passar em Enem ou concurso. Olha que bacana, Lidiane, o que você está me colocando. Olha que bacana. Será por que a disciplina recebe o nome de introdução ao cálculo? Introdução. Porque ela traz como caráter essa introduzir alguns elementos que nós entendemos como básicos, como necessários, para uma futura disciplina de cálculo. Percebe? Só que aí, Lidiane, entra o desafio do que eu estou colocando agora. Do fazer a leitura, não necessariamente da mesma forma com que nós estávamos lendo no ensino médio, mas com um aprofundamento que é da nossa autonomia. Então, é rever a leitura e, ao mesmo tempo, ir perguntando o que ali eu tenho que compreender. O que ali eu tenho que trazer de informação nova. Percebe o que eu estou colocando? Agora, eu vou fazer uma provocação, não precisa ninguém me responder, mas é uma provocação muito importante para vocês. Será que nós conseguimos chegar em níveis complexos de discussão sem a garantia de que o básico esteja consolidado? Isso é o papel das disciplinas introdutórias. Garantir a consolidação desses elementos básicos para que nós possamos, lá na frente, ter uma discussão de profundidade. E aí eu estou chamando de profundidade aquilo que eu posso pensar como ir além do que nós estamos habituados. Isso é o ser de profundidade, tá? A Monara, acredito que ao passar do tempo vamos nos acostumando com a rotina de Monara. Tranquilamente vocês vão passando. Tranquilamente. O que eu insisto com vocês, eu já adianto, é o não desanimar. É o não desanimar. O índice, e eu sou muito realista, eu sou bem pé no chão com relação a essas coisas. O número de pessoas que abandonam cursos de graduação em AD é muito elevado. É muito elevado. Tá? Por quê? São vários os motivos. São vários os motivos.
Um deles relaciona-se a essa questão, né, do não criar o hábito, do não criar a rotina. Agora, uma vez que isso está feito, pronto, acabou. Então, voltando lá na nossa apresentação, né? Então, falei da questão da leitura, da importância do ir lendo, questionando. Outra coisa que eu sugiro muito, tá? Uma sugestão para vocês. Leiam autores diferentes. Como assim leiam autores diferentes? Olha, esse texto foi escrito pelo professor Daniel, pela professora, né? Tá lá, Conjuntos Numéricos, mas terminaram de ler esse texto, busquem outros textos que falem sobre conjuntos numéricos. Leandro, você está falando para me ler a mesma coisa? É a mesma coisa escrito por outras pessoas. Para você perceber a escrita. Tem diferença o que um falou, o que o outro falou? Nossa, olha que interessante. Esse daqui está me contando que o zero é um número novo, recente. Ele não... eu pensava que o zero sempre existiu. Não, primeiro existiu o número 1, para depois pensar no zero. Uai, que coisa estranha. Aí eu vou aumentando as informações, tá? E assim por diante. O Whindersson, vamos lá. Meu maior motivo de me graduar. Vai lá, Whindersson, pode terminar de escrever. Enquanto isso, eu vou passando aqui, tá? Então, terminando aqui esse processo, o professor indica alguns vídeos, tá? Ele indica alguns vídeos, vocês vão assistir esses vídeos. São vídeos curtos. É outra coisa interessante que a gente fica pensando, né? Por que os vídeos são curtos? Porque numa sala de aula, às vezes a gente gasta 50 minutos, mas porque está tendo muitas interações. Aquelas explicações ali, elas podem ser consolidadas num tempo menor, tá? Elas podem ser consolidadas num tempo menor. Os livros de pré-cálculo possuem todos os conteúdos de introdução a cálculo, são sinônimos pré-cálculo e introdução. Ah, Lidiane, boa pergunta, né? Se eu pego um livro lá de pré-cálculo, ele vai possuir todos os conteúdos de introdução ao cálculo? Lidiane, o que nós estamos compreendendo, né, como uma introdução, como esse chegar lá no cálculo, é um processo de consolidação de tudo aquilo que nós entendemos como sendo básico, Isso vai variar de livro por livro, de autor por autor, tá? Nós vamos ter livros, por exemplo, de pré-cálculos, com uma abordagem mais, como é que eu digo, complexa, outros com uma abordagem mais simples, mas nós vamos sempre ter conteúdos básicos sendo garantidos para que o cálculo seja configurado, para que ele possa acontecer de fato, tá bom? Algumas universidades, Lidiane, elas chegam a oferecer até cursos de nivelamento, né? Elas não chamam, às vezes, disciplinas, né, como essa, e elas colocam ali cursos até mesmo de nivelamento. Então, a FUG, ela faz essa opção por esse processo da introdução aqui, tá? Lidiane, eu acho que agora eu estou entendendo o que você está me perguntando. Se nesse momento os livros de matemática, né, básico, se eles ajudariam. Lidiane, ajudariam sim. E não é só aqui não, tá, Lidiane? Eu não contei para vocês, mas eu fiz também, uma das faculdades que eu fiz foi odontologia. E lá na odontologia, eu lembro que quando eu cheguei, eu não terminei a faculdade de odontologia, não, mas eu me lembro que foi uma experiência muito bacana. Quando eu cheguei, nós tínhamos uma disciplina de citologia, estudo de células. E eu não sabia bolufas daquilo. O que eu fiz que valeu muito a pena, que foi muito bacana? Eu peguei livros de ensino médio, debrucei em cima desses livros de ensino médio, e ao longo do ler os livros do ensino médio, eu fui conseguindo fazer leitura de livros do ensino superior. Então, aí eu já estou falando para vocês o seguinte: vamos fazendo essas leituras que os professores estão indicando, compare com leituras de livros básicos, com livros até mesmo de educação básica, porque vocês vão encontrar muita coisa aqui em livros de educação básica e que são coisas boas e importantes.
À medida que vocês forem se sentindo tranquilos com essa leitura, vocês já vão passando para um estágio acima. Tá entendendo? Então, por exemplo, você pegou um livro para ler. Vou voltar aqui nesse texto aqui. Eu vou voltar nesse texto aqui para vocês poderem visualizar aqui uma coisa boba, né? Então, por exemplo, eu peguei isso daqui, Q igual A sobre B, tal que A, vírgula B, pertence Z, e B, diferente Z. A partir do momento que essa linguagem aqui começou a ficar tranquila para mim, eu já posso ir passando para um nível diferente de compreensão. Eu mesmo vou aumentando esse meu grau de dificuldade. Isso é a autonomia acadêmica que nós no EAD temos que ter, tá? Acho que talvez eu tenha te respondido, Lidiane. Se não tiver respondido, se você quiser abrir o microfone para poder posicionar, fica à vontade, que não tem disso. E o que eu estou te falando não é o certo ou errado, não. São situações que a gente coloca para vocês pensarem, tá? Whindersson, meu maior motivo de me graduar sempre foi a curiosidade. Olha que legal. E observar o que grandes físicos fizeram em sua carreira faz com que eu queira seguir o mesmo caminho. Whindersson, ser curioso é treinamento, tá? Você não foi o único que escreveu isso. Muitos escreveram ser curioso. Então, essa leitura que eu estava ensinando vocês a fazerem, perguntando, questionando tudo que vocês estão lendo, é um exercício de curiosidade que a gente vai tendo que ir fazendo e que a gente vai treinando, tá? Mas voltando lá, né, no material. Então, voltou no material, estou falando da semana. Voltou aqui no material. Aí o professor colocou lá, olha, aprofunde seus conhecimentos. Aí, Lidiane, olha que interessante. Se você for nesses vídeos que estão aqui, são os vídeos disponibilizados pelo OBMEP. Que é isso? Eu estou falando de vídeos de professores doutores ministrando disciplinas para estudantes de nível superior. Então, depois que eu passei por uma leitura básica, depois que eu fiz essa compreensão, que eu fui lá, naveguei, investiguei, fiz outras leituras, eu chego aqui, aí eu tenho outras indicações de aprofundamento. Percebe? Então, elas estão acontecendo. Aqueles que estão interessados no aprofundamento já se sentem nessa fase, nós já temos ali a possibilidade do aprofundamento. Depois, beleza, né? Vem cá, vou voltar lá no meu aqui, vou para operações. Então, fui nas operações, li, o professor colocou lista de exercício, abri a lista de exercício, realizei, né, as listas de exercício, acho que eu não abri lá não, aqui, ó, deixa eu ver onde. Realizei as listas de exercícios, conferi os resultados, né? Aí eu consigo saber se eu estou compreendendo aquele cálculo de fato, tá? Isso vai me ajudar muito. Outra coisa que é muito importante, que é uma maneira interessante da gente estudar, é ensinar alguém. Ensinar alguém. Então, se vocês tiverem a possibilidade de marcar momentos de estudo entre vocês, formem grupinhos. Como, Leandro? Por aqui, pelo Meet. Entra lá no Meet, vamos estudar hoje. Aí vocês vão ter possibilidade de estar estudando aquilo ali, tá bom? Deixa eu ver. E para finalizar essa questão da semana de vocês, da rotina da semana, percebam que lá no final da semana existe aqui o fórum de dúvidas. Então, esse fórum de dúvidas é destinado às dúvidas dessa semana, desse momento. Então, por exemplo, nós estamos aqui na semana do 1 até o dia 8. Então, eu sei, para mim saber se eu estou bem ou se eu não estou bem, se eu estou conseguindo acompanhar ou não, então eu consegui resolver o que está posto aqui, eu tenho dúvidas, vamos mandando aqui no Fórum 2, que aí eu vou respondendo para vocês todos os dias, tá? Vamos caminhando semana a semana, vai chegar no momento que é o momento da avaliação. Se eu já fui estudando semana por semana, eu praticamente já estou com o meu conteúdo em dia, eu não vou me sentir acumulado para poder fazer a avaliação.
Tranquilo? Lembrando que essa avaliação aqui, olha, ela acontece praticamente depois de um mês. Então, nós temos praticamente um mês para nos prepararmos para essa avaliação. E depois mais um mês para nos prepararmos para a segunda avaliação. E aí termina a disciplina. Termina a disciplina. É praticamente essa lógica do trabalho que vem sendo desenvolvido. Tá? Turma, vamos lá. Agora eu vou deixar vocês me perguntarem, falar o que vocês pensam, onde estão com dúvidas, que aí eu vou tentando ajudar vocês nesse processo, tá? Podem abrir microfone, pode ficar à vontade. Ninguém. Agora é a hora de falar. Alguma coisa que eu tenha dito, que mexeu aí, que vocês falam, nossa, não tinha pensado nisso, realmente é fato, ou alguma coisa que vocês queiram, nossa, Leandro, mas como é que o pessoal está fazendo para poder estudar? Fica à vontade. Ah, Cristiele, boa pergunta, né? Como que vai funcionar a avaliação? Nesse momento, Cristiele, o que se tem é que as avaliações não vão acontecer de forma presencial, né? Não tem possibilidade delas acontecerem nos polos, conforme habitualmente elas deveriam acontecer. Então, elas vão acontecer de forma à distância, tá? O que também o pessoal se ilude, tá? Muita gente deixa de estudar por acreditar que é à distância. E aí ela tem tempo, e aí eles vão organizar como que ela vai acontecer. Então, aí, se eu chego na hora da prova com a ideia de que eu vou descobrir, que eu vou pesquisar o conteúdo naquela hora, acaba que às vezes eu me perco em relação ao tempo e eu não consigo desenvolver o que eu preciso desenvolver ali, tá? Ah, boa pergunta, Raquel. Como fazer mapa mental? Raquel, olha o que você está me falando e olha o que o aluno DAD vai começar a fazer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Inclusive, hoje eu já recebi dois mapas mentais e já tive lendo, né? Bacana e tal, mas já vou devolver. Já vou devolver um porque não é mapa mental, né? Então, o aluno, ele construiu, fez, muito bacana, mas não fez mapa mental. Então, olha o que você me falou, Raquel. O que o aluno do EAD faz? O aluno do EAD, ele não sabe o que é mapa mental, ele pergunta para o tutor, ele vem aqui na internet, ele joga lá assim, ó, mapa mental. Então, ele joga lá mapa mental. Na hora que ele vai ver as imagens, olha o que ele já começa a fazer. Ele já começa a ver assim, nossa, olha, mapa mental. Ah, então não é um texto corrido. Então já começa a perceber que não é um texto corrido. Ah, mas tem um quadradinho aqui que puxa para cá, que puxa para cá. Como que será isso? Aí ele vem aqui, não achou em inglês, não, vamos ver se eu acho. Ah, achei um em português. Realismo. Ah, olha, quando eu vou estudar realismo, se eu for falar da história, o que é importante da história? O que é importante lá para Portugal? Ah, então eu já estou começando a entender. Ah, o professor quer um mapa mental de função. Um mapa mental de função. Será que existe? Olha aqui um mapa mental de função. Ah, então, função é a palavra principal, é o que eu tenho que entender. E daqui eu vou puxando informações que são as informações mais importantes, de forma que eu vou ilustrar a ideia. Olha, achei aqui um outro, ó, funções. Então, quando eu puxo funções, o que é função? Que tipo de função? Função afim, função quadrática. Claro que eu vou montar o meu mapa de acordo com aquilo que eu li no texto do professor. Mas conseguiu perceber, Raquel, o que é um mapa mental? O mapa mental é essa organização de um determinado conteúdo. Você vai pensar assim, olha, eu vou chegar na sala de aula, eu vou apresentar o conteúdo para o meu aluno. Na hora que eu vou desenhando o quadro para o meu aluno, o que eu vou mostrar para o meu aluno que é importante? Começa a perceber? Então, você começa a visualizar tudo isso que vocês estão fazendo como o processo de formação do professor. Então, se eu chegar no quadro, eu escrevo lá no meio, função, o que eu vou puxar? Eu vou puxar o que é. Então, o que é a função? Eu vou puxar como que representa. Aí eu vou pôr como que representa. Na hora que o aluno terminar a aula,
ele vai ter um quadro em que, na hora que ele bater o olho no quadro, vai ter um monte de informação que vai ajudar ele a lembrar tudo que eu ensinei para ele. Tudo bem? Prof, então é mais fácil fazer na mão, então, do que no computador. Sem problema, faça na mão, né? Pode fazer à mão, pode tirar foto, pode colocar, só que existem. Então, olha o aluno EAD, né? O aluno EAD, ele tem autonomia. Então, vamos lá. Será que existe algum programa para montar mapa conceitual? Será que existe? Tem aqui, ó, fazer mapas conceituais online rápido. Então, eu posso entrar lá e aqui vai ter um programa para me ensinar, aqui, ó, para fazer o mapa conceitual. Uhum. Tá entendendo? É isso que eu quero que a gente comece a compreender. Essa pesquisa, essa investigação, essa Mas no autonomia. Word tu consegue fazer também. No Word a gente consegue fazer isso daí. Consegue fazer. A gente, quando trabalha com os alunos menores, a gente, para facilitar, eles fazem mapas mentais, muitas vezes, usando o Paint. Usando Paint. Né? Eles vão lá e fazem usando Paint. Tá? Mas olha que bacana, olha que é muito legal quando acontece de vocês perguntarem, que aí eu consigo mostrar para vocês o que é estudar EAD. Né? Estudar EAD é isso. É a pergunta surgir, ir na investigação, pensar possibilidades, interagindo, para a gente chegando nesse raciocínio. Tá? Que mais? Que mais de dúvidas, pessoal? Prof, aquela lista de exercício que o senhor deu, a gente tem que fazer e postar ela? Na verdade, aqueles exercícios foi o professor Daniel e a professora que seleciona, os professores da disciplina, tá? Eu vou acompanhando vocês. Mas, quando não coloca para vocês postarem, vocês não precisam se sentir na obrigação de postar. Aí, o que é o exercício de fazer? É o fazer e verificando os resultados para ir vendo se nós conseguimos resolvê-la. Isso é o exercício posto ali, tá? Esse é o exercício inicial posto. Tive dúvida? De imediato pergunta. Leandro, teve aluno que identificou, por exemplo, o resultado que não estava legal. Entra em contato e nos fala, o resultado não está legal. Aí a gente vai arrumando, vai organizando, tá? Isso é importante. O que mais, gente? Acho que talvez, né, espero ter ajudado vocês, né, com essas informações. Eu acho que o melhor, o mais importante aqui era vocês me conhecerem de verdade, né? Saber que vocês podem conversar comigo, que vocês podem me perguntando, podem tirando as dúvidas, né? E eu vou mandando mensagem para vocês. Se vocês tiverem, por exemplo, alguma dúvida que não queira perguntar no grupo, me chama em particular, né? Aquele número do WhatsApp que vocês têm é número meu mesmo. Então, eu constantemente, eu vou estar olhando, vou estar respondendo para vocês, tá? Ô, Michele, espero que tenha sido bacana, né? A pergunta da Raquel foi ótima, eu não estava conseguindo fazer um mapa. Ai, que bacana. Aí que tá, Cristiane. Não conseguiu? Me pergunta. Vai lá e me manda. Né? Teve dúvida? Vai lá e me manda. Leu, quer ir além? Porque daqui a um tempo, gente, aí eu já vou falar com a Lidiane que perguntou, né? Daqui a algum tempo, Lidiane, eu vou convidar vocês para a gente montar um grupo de estudo, para a gente começar a montar pesquisa, sabe? Ver quem está interessado nisso, vamos ver com os professores quem já está interessado em entrar nessa área, nessa outra discussão, tá? Ô, Andressa, que bom. Ô, prof, oi. Me tira uma dúvida. Esses exercícios eu sempre acabo imprimindo para me conseguir fazer, né? Que foi aquele exercício de funções. Tem um livro ali que a gente tem que acessar aquelas páginas, né? Para a gente poder entender mais ou menos o que está falando. E eu queria saber, esse exercício, então, eu não preciso postar ele. É para mais para me exercitar. Isso mesmo. Esses exercícios, Raquel, e aí eu vou dar um outro desafio para vocês, tá? A Lidiane perguntou assim, a Lidiane falou assim, Leandro,
Eu posso pegar livros da educação básica? Lidiane, olha uma sugestão. Se eu estou estudando conjuntos numéricos, pega um livro lá do ensino médio e faz aquela lista de exercícios do livro do ensino médio sobre conjuntos numéricos para você poder ver como é que tá. Traz essas dúvidas para cá se tiver interesse, né? Traz essas dúvidas para cá, tá? Aí a gente vai fazendo. Estou vendo aqui o Mário, Elizabeth falando, já estou interessado na pesquisa. Pesquisa é muito bacana. Realmente é uma das coisas mais gostosas. Nós vamos lá. Vamos chegar lá. O objetivo do curso é formar pesquisadores, tá, pessoal? Professores pesquisadores. Mais alguma coisa? Por mim tá tranquilo, prof, me ajudou bastante. Ah, que bom, gente, que bom. Sinta-se à vontade. Toda vez que vocês tiverem necessidade de um encontro desse, vocês só me peçam que eu organizo, eu faço para vocês. Não tem problema nenhum, tá? Então, boa noite para todos. Um prazer estar aqui, ter conversado com vocês. E eu prometo que a próxima vez eu vou ser mais objetiva, que eu queria falar para vocês me conhecerem mais. Tchau, gente. Boa noite, prof. Obrigada. Que isso. Tchau, Elizabeth, Chaim, tchau, Monara, Mário. Prazer, Mário. Prazer. Andressa, Juliano. Tchau para vocês. Tchau, boa noite. Até mais, Renato. Tchau. Whindersson. Tchau, bração mesmo.